Três sistemáticas de calvinistas que eu recomendo para pentecostais. Isto mesmo. Neste vídeo eu indicarei três teologias sistemáticas, uma mais básica, outra média e uma mais avançada para você que, assim como eu, é pentecostal. Vamos lá? A paz do Senhor, meus irmãos, meus amigos. Neste vídeo eu quero indicar três teologias sistemáticas calvinistas para pentecostais. Obviamente, meus irmãos, que essas três sistemáticas que eu indicarei, você deve desconsiderar duas matérias da teologia sistemática. A primeira é soteriologia, obviamente, a doutrina da salvação, que eles são calvinistas, vamos dizer assim, extremados, e também a doutrina da pneumatologia, a doutrina do Espírito Santo, porque os três também são cessacionistas, ou seja, eles creem que os dons cessaram. Agora, tirando estas duas matérias da teologia sistemática, que engloba muitas outras, como bibliologia, doutrina dos anjos, tem também doutrina da igreja, escatologia e por aí vai. São úteis para todos nós que somos pentecostais. Então, meus irmãos, vamos lá. Eu gostaria de começar com uma básica para que você, se você nunca leu nada calvinista, né? Está errado, né? Você tem que ter materiais calvinistas também, até para entender, para compreender, enfim. Mas esta teologia sistemática básica, ela é excelente. Se você for pentecostal, você pode comprá-la sem medo, obviamente, desconsiderando aquelas duas matérias: doutrina da salvação e doutrina do Espírito Santo. É a teologia básica ao alcance de todos. Essa teologia básica ao alcance de todos foi escrita por Charles Rier. Então, meus irmãos, ele é um calvinista extremado também, porém, se você for pegar bibliologia e escatologia, meus irmãos, é fenomenal. E esta obra, meus irmãos, ele vai trabalhar, vou ler o que está aqui na parte de trás: Deus, o homem, a Bíblia, os anjos, o diabo, demônios, o pecado, Jesus Cristo, a salvação, o Espírito Santo, a igreja e o porvir. Então esta é uma sistemática básica, ela tem um tamanho maior, né? Ela tem exatamente 317 páginas, mas como o formato deste livro é maior, ele tem bastante conteúdo. Deixa eu mostrar aqui o sumário das matérias que o Rear vai trabalhar. Aqui. Esta é a primeira parte. E aqui tem a segunda parte do sumário. Teologia básica ao alcance de todos. Olha aqui como é a diagramação dentro, duas colunas. Olha, muito conteúdo também. Teologia básica ao alcance de todos. Folhas branquinhas. Então esta é a básica que eu recomendo para todos. A segunda teologia sistemática que eu recomendo para os irmãos pentecostais, continuistas, que são arminianos, porém de autores calvinistas, é a teologia sistemática, um estudo aprofundado das doutrinas bíblicas, de nada mais, nada menos do que John MacArthur, escrito em conjunto com Richard Maier, não sei se é assim a pronúncia, enfim, mas são os dois autores desta obra, John MacArthur e Richard Maier. Esta também é uma teologia sistemática, meus irmãos, excelente, muito boa. Eu estudei bibliologia, porque, para quem não sabe, eu sou pastor auxiliar e também dou aula num seminário,
e uma das matérias que eu ministro é bibliologia. E eu tirei muita coisa desta teologia sistemática. Muito boa, excepcional para falar de bibliologia e também de escatologia e outras doutrinas mais. Uma capa muito bonita, né? Capa dura. Esta daqui, eu esqueci só de falar para os irmãos, a Teologia Básica ao Alcance de Todos é publicado pela editora Mundo Cristão. Já ia passar aqui. Então, esta daqui é publicada pela editora Mundo Cristão. A Teologia Sistemática de John MacArthur é publicada pela editora Peregrino. Ela tem exatamente 1.263 páginas. Olha o tamanho desta obra, 1.263 páginas. Algo muito bom nesta sistemática é que ele tem um esboço analítico, que aí ele vai trazer um sumário detalhadamente, olha aqui, sobre tudo o que ele vai falar. Deixa eu compartilhar aqui com os irmãos, olha. Este daqui é o sumário analítico. O sumário desta obra é sensacional, muito completo. Deixa eu aproximar aqui. Aí ele vai trazendo detalhadamente a página e aonde está o conteúdo. As folhas são branquinhas. Olha aqui, letra de tamanho bom para fazer a leitura. Esta é a segunda indicação de uma teologia sistemática para pentecostais, sendo escrita por autores calvinistas. E agora a terceira e última teologia sistemática deste vídeo é nada mais, nada menos do que a teologia sistemática de Schaeffer. Olha só, os dois tomo 1 e o tomo 2 desta teologia sistemática. Meus irmãos, Schaeffer escreve, hein? Pensa num homem que não tem dó de escrever. É muito conteúdo nestas teologias sistemáticas. Esta teologia sistemática, ela é publicada pela Agnus, excelente teologia sistemática do Schaeffer. Única coisa que eu não gostei desta teologia sistemática é que ela divide aqui capítulos, por exemplo, esse primeiro tomo, capítulo de 1 a 4, ela divide 1 e o 2, e depois o 3 e o 4, e aí zera a numeração. Por exemplo, olha aqui onde eu fiz a marcação. Aqui começa o volume 1 e 2, e aqui nesta segunda marcação começa o volume 3 e 4, e zera. Começa a contar as páginas do 1 novamente. Isso é a única coisa que eu achei estranho nesta teologia sistemática. Mas, meus irmãos, é muito conteúdo. E o Schaeffer também era um calvinista extremado. Ele era extremista em relação à soteriologia, e ele também era cessacionista. Porém, é aquilo que eu falo, nas outras matérias da teologia sistemática, ele dá um show, principalmente na escatologia. Se você é pré-tribulacionista, se você é dispensacionalista, esta teologia sistemática é maravilhosa. E aqui, meus irmãos, tem algo muito legal no último tomo, no segundo tomo, na verdade, que é os capítulos 7 e 8. Por quê? Porque os capítulos 7 e 8, ele vai trazer sumário doutrinário. Olha aqui, deixa eu compartilhar com os irmãos. O que vem a ser esse sumário doutrinário? Ele vai pegando estas palavras, por exemplo, batismo real, bibliologia, blasfêmia, castigo, casamento, e ele vai trazendo a explicação de cada um destes itens. Predestinação, é claro, né, que ele é calvinista, você já sabe o viés que vai ser a palavra predestinação. Queda, purificação, reino, sábado, santidade, trono, trindade, tribulação, sofrimento, substituição e por aí vai. É uma obra excelente também. Se você é pentecostal, eu recomendo também a teologia sistemática do Schaeffer. Então, meus irmãos, estas foram as 3 obras. Se você gosta deste tipo de conteúdo, curta este vídeo, compartilhe e se inscreva no canal. E coloque aí nos comentários, você possui alguma destas teologia sistemática? Teologia sistemática de Schaeffer, teologia sistemática de John MacArthur e teologia básica ao alcance de todos de Charles Rier. Você tem algumas dessas 3? Você tem outras?
Deixa eu já até falar para os irmãos, tem muita gente que gosta da teologia sistemática do Grudem, por ele ser continuista. Eu, particularmente, não gostei. Eu não gosto do Grudem, eu não gosto da escrita do Grudem, é gosto pessoal. Se for para eu indicar 3 teologias sistemáticas de calvinistas para algum irmão pentecostal assim como eu, estas são as 3 teologias sistemáticas que eu tenho certeza que agregará muito nos seus estudos. Que Deus lhe abençoe, fique na paz do Senhor Jesus.